Boa noite, Zé Nando, de 52 anos de idade, treinador da equipa principal do Recreio de Águeda, é o convidado desta semana da grande entrevista da Soberania TV. Ao longo dos próximos 40 minutos, sensivelmente, vamos deitar os olhos sobre a temporada futebolística que só agora arrancou e perceber que Recreio de Águeda teremos na antecâmara da Liga 3. Zé Nando, boa noite, bem-vindo. Obrigado por se ter disponibilizado a conversar connosco. Quais são as suas primeiras impressões da cidade de Águeda e do seu clube mais representativo, o Recreio de Águeda? Boa noite, em primeiro lugar. Eu já conheço Águeda há uns bons anos. Eu trabalhei em Coimbra e frequentava muito aqui a Zona Centro. E a cidade, e a imagem que eu tenho desta cidade de Águeda e desta região é que é gente de trabalho, é gente empreendedora, é gente que já está no desporto também há muitos anos. O Águeda é um clube histórico, é um clube que tem pergaminhos no futebol português e, portanto, não é novidade o que eu vim encontrar aqui. Gente de trabalho, gente que gosta de ser empreendedora e que tem ambição e que gosta de levar as coisas para a frente. E portanto, foi isso que eu vim aqui encontrar. E o clube? Quem passa por Águeda refere invariavelmente que o Recreio oferece condições de trabalho que justificam o clube noutro patamar do nosso futebol. Concorda com esta ideia? Com certeza. E eu vim encontrar, aliás, o estádio de Águeda foi palco ou a casa-mãe da Holanda em 2004. Tem excelentes condições. Diria que tem condições até ao nível de um clube profissional, de segunda. Não há muitos clubes da segunda liga que tenham as condições que tem o Recreio Desportivo de Águeda e, portanto, são coisas que cativam não só os jogadores, como os treinadores, porque as condições são ótimas. Após uma temporada em Lolé, à frente do Lolotano, em que conseguiu uma honrosa quarta posição na Série D do Campeonato de Portugal, a 2 pontos do terceiro e a 6 pontos da dupla da frente, chega a Águeda com que motivação? Com muita. Aliás, qualquer clube que eu vá, eu tenho sempre uma ambição de fazer sempre o melhor, não só para a minha carreira desportiva, mas também para o clube e para as cores que eu represento. E eu estou motivado para fazer e para dar continuidade ao trabalho que tinha feito em Lolé. Em Lolé correu muito bem. Faltavam 9 jornadas, eu tinha 6 jogos em casa. E tudo podia acontecer. Teoricamente éramos das equipas da frente que tínhamos o melhor calendário, 6 jogos em casa e teoricamente com equipas mais acessíveis, nós tínhamos as grandes hipóteses de chegar ao play-off. Já tínhamos jogado com os candidatos, com o Real, com o Olhanense e com o Alverca, portanto nós tínhamos essas chances e, portanto, houve ali o interregno, como toda a gente sabe, por causa da pandemia e agora surge um projeto do Águeda e eu venho com a mesma motivação de fazer um bom trabalho. O Zé Nando cumpriu uma época inteira no Lolotano até que surgiu a pandemia, mas já tinha estado em Lolé na parte final da época anterior. Exatamente. Eu cheguei em janeiro, 28 de janeiro, ao Lolotano, em fevereiro, naquela janela do mercado de janeiro. O Lolotano estava em dificuldades, estava a lutar para não descer de divisão. Nós conseguimos alavancar o clube e ficámos ali em oitavos, sob o meio da tabela, oitavos ou nono. Tive a oportunidade de preparar a próxima época e foi esta época que se desenrolou e que correu muito bem. E que ficou a 9 jornadas do seu términos devido ao novo coronavírus. O Campeonato de Portugal 2020-21 ainda agora começou. A caminhada é muito longa, mas é sabido que dará o passaporte para a nova competição da Federação Portuguesa de Futebol, a Liga 3. Este novo modelo competitivo agrada-lhe? Agrada-me e já devia-se ter implementado há bastante tempo, porque, de facto, o que está a passar neste momento no Campeonato de Portugal é que os clubes estão a trabalhar como profissionais. Não ganham como profissionais, mas estão a trabalhar já como profissionais, porque há excelentes equipas técnicas, os jogadores, há um investimento por parte de quem investe nos clubes e, sobretudo, nos jogadores, para colocar jogadores de qualidade e para colocar equipas técnicas a trabalhar com esses jogadores e, portanto, aumentou muito a competitividade deste Campeonato de Portugal. Já são poucas as equipas que trabalham ao fim da tarde,
Já são poucos os jogadores, trabalhadores, jogadores, e, portanto, agrada-me, porque já devia ser há mais tempo, porque isto vá, não digo profissional, mas é quase um campeonato semi-profissional. E, portanto, a Terceira Liga tem que ter um modelo mais competitivo e que se aproxime mais do futebol profissional, até mesmo para bem do futebol português. Essa realidade semi-profissional de que fala também se passa aqui em Águeda, esta temporada? Exatamente, passa-se. E eu penso que ano passado também já se passava um pouco, só que pronto, o modelo era trabalhar mais ao fim da tarde ou à noite. E este ano já passa mais por fazer o que os outros clubes estão a fazer. É trabalhar de manhã, ou trabalhar durante o dia, fazer as sessões de treino durante o dia e depois claro, fazer todos aqueles processos, não como um clube grande, não é? Mas assemelhar-se ao que é um clube, não digo grande, mas um clube profissional, ter e nós temos essas condições no nosso estádio, fazer toda a nossa programação dentro do que é o aspecto do futebol profissional e de uma equipa profissional. Sabe-se que o plantel do Recreio de Águeda chega cedo ao Estádio Municipal, onde toma o pequeno almoço, onde tem as sessões de treino e onde faz o almoço também. Faz o almoço quando a sessão é bidiária. Quando temos treino de manhã e de tarde, fazemos também um almoço. E todos os dias de manhã temos o pequeno almoço. Eu penso que toda a gente já trabalha assim, não é novidade, porque nós sabemos que esta realidade, o jogador que quando vem para treinar, ao menos nós sabemos que todos estão nas condições ótimas para treinar. Tomaram um pequeno almoço, hidrataram, alimentaram-se, nutriram-se bem e depois treinam. Não é nada de mais. Por vezes, é como eu costumo dizer, às vezes é preferível, se calhar, nós abdicarmos de um plantel tão extenso, um plantel mais curto, abdicar de 2, 3 jogadores e se calhar dar estas condições que muitas das vezes são mais em conta e que nos dá resultados de igualdade para toda a gente. O Recreio quererá, por certo, estar presente na primeira edição da Liga 3, em 2021-2022, mas a verdade é que esta época não começou nada bem. Frente a um desconhecido do futebol nacional, o modesto Vila Cortês do Mondego, julgo que aquela derrota inicial não estava nas contas. Não está. Aliás, qualquer derrota não está nas nossas contas, não é? Mas sabemos que podemos já. Isto é o trivial, a ganhar, a empatar e a perder. Nós não tínhamos, nós arrancámos de facto mal. Também tivemos muitas condicionantes para esse jogo. Este é um plantel novo. Nós estamos a falar, tirando o Julián e o Sofu, o plantel é quase. É todo novo, jogadores novos, jogadores que vieram de outros lados. É um grupo heterogéneo que temos que dar tempo. Depois foi constituído já com o decorrer da pré-época e estamos a trabalhar para formatar o mais rapidamente possível para que estes resultados não aconteçam. Nós não queríamos, de facto, não queríamos e nas nossas contas não estava essa derrota, mas é um facto, o futebol. Isso teoricamente um clube é mais favorito que outro, isso pode ser antes dos jogos, mas depois durante os jogos, isso não acontece. E neste Campeonato de Portugal, e este ano particularmente, vamos ter muitos resultados destes, porque daquilo que eu me apercebi neste defeso, enquanto toda a gente estava nas contratações, eu apercebi-me com uma grande ansiedade em os clubes se apetrecharem de bons jogadores e para que pudessem atacar este campeonato com maior confiança. E o campeonato vai ser muito, muito competitivo e vamos ter muitos jogos destes. E o que o Águeda quer neste momento é formatar a sua equipa, ter uma equipa muito competitiva, porque sabemos que o percurso vai ser muito duro. E a verdade seja dita, é que o Vila Cortês é uma, para já, agradável surpresa, até porque na primeira eliminatória da Taça de Portugal venceu fora de casa por 4-1. Quais são, no entender do Zé Nando, à primeira vista, os principais candidatos aos lugares da frente na Série D do Campeonato de Portugal, uma série que é fortíssima? Olha, eu não quero arriscar aqui nomes, exatamente, mas a gente sabe que o Beira-Mar tradicionalmente é uma equipa forte e quer subir para os campeonatos de Portugal. Sabemos que o Lourosa tem apostado há 3 anos esta parte, tudo
tem feito um investimento para ir para os campeonatos profissionais. Sabemos que o Canelas também se reforçou e é um facto, foi ganhar agora a Aveiro. Sabemos também que o São João de Ver, que também está-se a reforçar. Mas depois há todo um conjunto de equipas aqui que a gente não fala, mas que são equipas boas e que tradicionalmente são equipas competitivas. Eu falo do Anadia, eu falo do Um Espinho, vamos jogar a Vila de Moinhos, é um campo extremamente difícil, portanto, pode haver aqui sempre muitas surpresas. Portanto, estar aqui a avançar com candidatos, eu não arriscaria. Agora, arrisco é que estes clubes que eu lhe falei são clubes que, pelas suas contratações, estão a apostar forte e fizeram um investimento no sentido de atacarem já a segunda e a terceira liga. Mas eu não arriscaria, não ia por aí. Eu ia mais pela coesão dos clubes, e agora vamos ver durante o campeonato, porque pode aparecer surpresas, e nós já vimos, o Anadia foi ganhar a Espinho, o Espinho tradicionalmente é um campo difícil, é um campo e é um clube que aposta sempre também para subir. A São Joanense é um clube tradicionalmente difícil e que também dá nesta divisão, anda sempre lá na frente. Portanto, eu não quero arriscar aqui nomes, é das séries mais competitivas, se não a mais competitiva das 8. Vê algumas diferenças entre a Série D do Campeonato de Portugal da época passada e esta Série D do Campeonato de Portugal de 2020-2021? Coisas diferentes, porque ano passado estava dividido em 4 séries e, portanto, havia mais clubes dentro dessa série, eram 16 ou 18 clubes da série. Nessa série, que eu estava ano passado, na Série D, também era mais, para mim era mais competitiva. Tanto é que nos 2 anos deste modelo do Campeonato de Portugal, os clubes da Série do Sul, da Série D, subiram sempre quase um. O Casa Pia subiu, no ano anterior o Praense também tinha ido aos play-offs. Sempre daquela série subiu sempre, chegaram sempre aos play-offs o mais longe possível. Portanto, mas neste momento, como dividiram mais os clubes, nós já temos só 12 clubes em cada série. E tivemos a infelicidade desses 12 saíram equipas muito, muito competitivas. Elas não foram distribuídas nas várias séries, mas ficaram todas aqui na Série D. Portanto, se quiser dizer, a competitividade e a qualidade das séries são as mesmas. Agora, o formato é que é diferente. Porquê? Porque isto é um campeonato mais curto e ano passado era um campeonato mais comprido. O Zé Nando e a sua equipa técnica chegaram já com a pré-temporada em andamento e com algumas peças do plantel já definidas. Este facto baralhou de alguma maneira as ideias que tinha? Não, nós sabíamos quando fui convidado para este projeto, eu sabia o que é que queria, e neste momento estamos a construir à base desta ideia. Agora, é um facto, quando as coisas começam já com o comboio em andamento, as coisas já não são tão fáceis, não são tão lineares para se poder trabalhar. Mas é o que temos. Foi assim. O clube decidiu e teve os seus timings. Nós tivemos que respeitar. Agora, é muito mais fácil eu estar agora aqui a preparar uma época, estar de férias, o campeonato não arrancar, e eu estar aqui a preparar uma época, e nós temos todo o tempo do mundo, não estamos em treinos, podemos conversar com os jogadores, podemos conversar com as pessoas, podemos planificar com mais tempo. Quando o campeonato já está a desenrolar, quando há jogadores já contratados, quando temos já uma planificação até de trabalho já a ser feita, já temos que alterar muito, temos que adaptar muito, e é essa a grande dificuldade que nós estamos a ter, é precisamente isso, fazer uma readaptação de tudo que está, o que foi feito. Mas também há uma coisa que temos que ver aqui. Há muita coisa que estava por trás, que nós aproveitamos e que estava bem feita, e que nós temos que valorizar. E é isso que temos feito. Agora, a
aquelas alterações de reajustamento de jogadores, essa tem sido a mais difícil, porque tem chegado os jogadores a conta-gotas, porque são os timings, é mesmo assim, depois são jogadores que muitas vezes vêm de fora, têm que fazer testes de Covid, temos que dar sempre o tempo, e eles estão a chegar aqui, não todos como nós gostaríamos, mas têm chegado, como eu disse, a conta-gotas, e é muito mais difícil trabalhar assim. Mas é por isso que aqui estamos, sabemos dessas dificuldades, estamos a ultrapassá-las e estamos a formar um grupo forte. É por aí que oriento a nossa conversa. Como é que tem evoluído a constituição do plantel? Ou seja, depois da derrota no jogo inaugural, já chegou mais alguém? O grupo de trabalho está fechado ou ainda há hipótese de ser reforçado? O grupo de trabalho penso que ficou fechado agora esta semana, mas há sempre a possibilidade de entrar um ou outro jogador. Isto porquê? Mais uma das regras é que nós temos que inscrever 27 jogadores este ano. E, portanto, temos que ser muito criteriosos nessa escolha. E antigamente, ou quer dizer, por exemplo, ano passado, eu podia inscrever até 50 jogadores. Hoje em dia, se chegar ali, e ainda por cima temos que guardar para a janela de janeiro ou de dezembro algumas vagas, se quisermos fazer ajustamentos. Portanto, o mais difícil neste momento é esse, é que temos um limite de jogadores para inscrever, diminuir-nos os jogadores não locais, de 6 para 5, e, portanto, dificultou-nos mais a nossa ação. Nós, neste momento, temos o plantel fechado, mas pode entrar um ou outro jogador. Mas é só mais um ou outro jogador, o máximo 2 jogadores. Quem é que entrou depois do jogo da Guarda? Depois do jogo da Guarda, nós estávamos em 7 jogadores. Não, entrar, em termos de eles já cá estavam, só que o problema foi os certificados internacionais que não chegaram a tempo e, portanto, tivemos ali 3 jogadores que não tinham o certificado internacional, 3 ou 4, sim, 4, e tivemos 3 que estavam castigados, que vinham do ano passado, porque eu também não percebo como é que a época terminou em março, tivemos 6 meses, e depois daquilo que se passou, a Federação não limpa os cartões amarelos do ano transato. E nós, por azar, foram 3 defesas centrais. Tínhamos 3 defesas centrais que estavam castigados para o primeiro jogo. E quando vamos para a Vila Cortês, nós tivemos que adaptar médios a defesas centrais. E agora eles já chegaram, eles não chegaram, eles já cá estavam, só que já os posso utilizar. Estão disponíveis. Agora, o problema foi, de facto, daqueles jogadores que têm certificado internacional, que geralmente são jogadores que são as mais-valias e que não puderam jogar por causa não puderam ser inscritos porque faltava, de facto, esse documento. Portanto, ficou privado de 7 jogadores. Sim. No jogo inaugural deste campeonato? 7, eu direi 5. Estou a dizer 7, estou a dizer 7 porque depois tivemos outras contrariedades, mas foi ao nível também de lesões. Mas 5 foram de certeza. Os outros 2 foi de lesão. O que é que deu para aproveitar da formação do clube? Olha, deu para aproveitar da formação do clube, como sabe, tem o projeto da academia, deu para aproveitar 2, 3 jogadores que vão ter o seu espaço, embora eu penso que neste momento, se formarmos a equipa de sub-22, vai ser muito benéfico, eles podem jogar no sub-22 e estão a ganhar ritmo competitivo e depois podem ser chamados à equipa principal. Isso é um ponto forte. Mas da academia, nós temos lá jogadores que são da academia e muitos que já passaram do Águeda, são da formação do Águeda, são jogadores que residem em Águeda ou nas periferias da Águeda e, portanto, temos alguns jogadores daqui da terra e que isso também é bom para o clube e é bom também para o espírito e para transmitir aos que chegam o que é o Recreio Desportivo de Águeda. Fico com a ideia das suas palavras de que a constituição da equipa de sub-22, então, não é uma realidade absoluta. Não é uma realidade, isso está um projeto que eu não sei como é que neste momento como é que está, porque isso, como sabe, é um projeto da Associação de Futebol de Aveiro, mas os clubes mostraram-se muito interessados na Zona Centro, e eu penso que é uma boa
uma boa alternativa a esta, como houve a paragem dos escalões inferiores, do sub-19 para baixo, ninguém está a treinar, ninguém está a jogar. E eu penso que pelo menos para os sub-19 estarem a competir, se formar esta liga de sub-22, já podemos colocar muitos da academia, muitos do sub-19 a competir com o sub-22 e alguns jogadores sub-22 nesse grupo. E, portanto, podemos fazer aqui uma mescla de jogadores que vêm do sub-19, que vêm da formação, com jogadores que já cá estavam e jogadores que pertencem ao plantel principal do Águeda. E será uma forma de contornar este conjunto Exatamente, de restrições exatamente. a que o futebol tem estado sujeito. Vem aí o primeiro jogo em casa e logo com o Beira-Mar, é um derby, como se saberá. O que é que espera e o que é que promete para esse confronto com um adversário que só pelo nome será candidato aos lugares de cima? Exato, nós vamos ter que jogar com o Beira-Mar uma jornada desta, vamos ter que jogar com o Beira-Mar. Calhou à segunda jornada, vamos defrontar com muita confiança, com muito empenho. Sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos que o Beira-Mar também vem aqui jogar tudo, porque vem desconfiado, perdeu na primeira jornada. É uma excelente equipa, está bem trabalhada e vem aqui fazer o seu jogo. Portanto, nós, Águeda, vamos com certeza preparar-nos para na segunda-feira estarmos bem para esse jogo. O jogo será transmitido pelo canal 11 às 4 da tarde do dia 5 de outubro, feriado nacional, mas o Estádio Municipal de Águeda estará sem público. A intransigência da Direção-Geral de Saúde está a prejudicar o futebol, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu penso que não estou a dar aqui nenhuma novidade, porque de facto, se virmos outros espetáculos e que têm gente, eu não sei porque é que não se pode colocar gente nos espetáculos de futebol. A gente com 10 ou 20% da lotação dos estádios, podíamos colocar lá os adeptos. E eu penso que o futebol já deu bons exemplos em tudo e dará com certeza também esse exemplo. Nós estamos a ser prejudicados neste momento porque, por exemplo, a Águeda tem paixão pelo futebol, gosta de futebol, e se o Estado estivesse aberto, com certeza que na segunda-feira nós já tínhamos apoio, os nossos jogadores gostam de sentir os seus adeptos. E depois é para o futebol em si. Ver um jogo sem público não faz sentido, mas é assim que temos. Eu penso que a saúde está primeiro e com certeza que não vou fugir à regra e vamos ter todos os cuidados para que não aconteça nada, mas uma vez que as coisas já estão a abrir, que nós já estamos a ter cuidados com esta pandemia, eu penso que, pelo menos, que vai acontecer isto agora com Santa Clara, Gil Vicente, fazer um jogo experimental e para começar a abrir e para as pessoas sentarem-se à mesa e poder debater este assunto, porque de facto está a prejudicar não só desportivamente a modalidade, mas então economicamente e para a vida dos clubes. Penso que está a ser muito prejudicial. E os jogos quase que se equiparam àqueles prontos treinos de conjunto que se realizavam antigamente às quintas-feiras. Falei aqui no Canal 11. O canal da Federação Portuguesa de Futebol veio trazer maior motivação a este campeonato, com a transmissão dos jogos? Não direi motivação, eu acrescentaria era visibilidade, porque de facto eu disse aos jogadores este ano, se pegar nos jogadores do ano passado e de há 2 anos que saíram do Campeonato de Portugal para o estrangeiro e para as ligas profissionais, nós temos aqui muitos e muitos jogadores. Isto o que quer dizer? Porque muitos deles foram vistos, muitos deles foram observados e o Canal 11 tem sido um veículo muito, muito interessante para isso. Não só para os clubes, mas sobretudo para os jogadores. De facto, como dizem, não basta só ter o nome Campeonato das Oportunidades, mas ter mesmo as oportunidades de ser visto para as pessoas. Não é só os jogadores, até as equipas, até os técnicos que verem a forma como os técnicos organizam as suas equipas. Isso
é bom para o técnico, é bom para o clube. O clube em si também ganha porque muitas das vezes a organização dos jogos, os clubes equiparam-se a uma organização de jogo de um clube profissional e, claro, para os jogadores o Canal 11 tem sido muito bom para essa visibilidade, porque há jogadores que são falados. Nós estamos a viver uma época economicamente muito má, em que os clubes profissionais não têm capital para poder buscar jogadores ao estrangeiro e jogadores de outra nomeada. Então, no Campeonato de Portugal, tem a oportunidade de ir buscar bons jogadores e por preço mais baixo. E na Taça de Portugal não há muito o que saber, é ir o mais longe possível, tentar ir o mais longe possível. Exatamente. E depois apanhar um grande. Isso é o nosso objetivo. Eu penso que é o objetivo dos clubes mais pequenos, é esse. É tentar ir o mais longe possível e depois ter a felicidade de calhar-nos um grande para poder também mais visibilidade ao clube, mais visibilidade aos jogadores e, sobretudo, para o clube, em termos financeiros, poderá ser muito bom. E mais visibilidade à equipa técnica. Quem são os elementos que o acompanham nesta cruzada de Águeda? Olha, acompanha-me um preparador físico acompanha-me um adjunto que chama-se André Freixeiro, que já trabalhou comigo lá embaixo em Lolé. Acompanha-me também um preparador físico, o Miguel Bragança, que é estreante nesta equipa técnica, e o treinador do guarda-redes é o Sérgio Velhote, que também já vinha comigo do Lolé, e depois recrutámos um observador que estava a trabalhar aqui na formação e na academia do Águeda. Eu penso que o Jorge treina os sub-18 do Águeda e nós demos a oportunidade para ele estar connosco e faz campo, faz treinador, faz de auxiliar e tem as funções também de observação, de analista. Dos adversários do Recreio de Águeda ou dos futuros adversários do Recreio de Águeda? Sim, nós quando falamos de um analista, o analista pode ser fazer a análise da sua própria equipa e a análise do adversário. Mas o mais comum é, de facto, como disse, fazer a análise ou a observação do adversário, mas tem competências, obviamente, para analisar a nossa equipa, porque quando nós falamos num gabinete de análise é precisamente isso, analisar a nossa equipa, analisar futuros jogadores, fazer prospecção de mercado e, ao mesmo tempo, analisar os adversários. E agora tenho que lhe perguntar, que Recreio de Águeda é que vamos ter com o Zé Nando à frente da equipa? Mais do que saber se vai jogar em 3-5-2 ou em 4-4-2 ou em 4-5-1, importava perceber qual é o seu princípio de jogo. Olha, eu gosto das minhas equipas competitivas. Se me perguntar assim, então, o que é isto de ser competitivo? Competitivo é dominar os 4 momentos de jogo, sabendo que quando temos a bola temos que atacar e queremos fazê-lo da melhor forma. Sabemos que quando temos que defender também temos que defender bem e depois temos que ter umas transições fortes para que possamos ser equilibrados. E a equipa do Águeda, quero uma equipa do Águeda muito competitiva, muito agressiva e a dominar esses 4 momentos de jogo. Sabemos que não vamos dominar na perfeição, mas tentar equilibrar sempre a equipa para que possamos dominar sempre esses momentos de jogo. Porque uma equipa que só trabalha o processo ofensivo, penso eu que poderá ter problemas depois a nível defensivo. E há sempre aquela equipa que também trabalha só as fases das transições e depois quando o adversário lhe dá a bola para poder atacar, não consegue fazê-lo. Portanto, sobretudo, tem que ser um Águeda muito competitivo, muito agressivo, com bola e sem bola. É isso que eu estou a trabalhar. Foi isso que as minhas equipas sempre o fizeram, não só aqui, mas também no estrangeiro, enquanto eu fui treinador. Lá fora foi sempre assim, foram umas equipas que com bola vão ou num processo de ataque posicional ou de transição ofensiva serem agressivas, mas depois também que saibam dominar e que saibam se equilibrar no processo defensivo. Deixe-me pegar na sua resposta para lhe perguntar, gostou da sua experiência no estrangeiro? Muito. Aliás, nós, como sabe, o treinador no estrangeiro é muito bem visto. O treinador português? O treinador português, quando digo nós, o treinador português é muito bem visto, é muito requisitado e eu senti essa valorização, sentia
que eles de facto têm estima pelo treinador português e querem aprender. E para nós também foi gratificante, fomos conhecer outras mentalidades, fomos conhecer outra cultura e como eu costumo dizer, o futebol fala a mesma linguagem e ela tanto pode ser aqui como na América, como no Japão, ela fala a mesma linguagem. Depois tem ritmos e andamentos diferentes e aquilo que eu fui aprender e que levo dos sítios onde estive é que de facto foram gratificantes, não ao nível desportivo, porque também tive esse sucesso, mas sobretudo ao nível do desenvolvimento pessoal, foi muito gratificante para mim. Enquanto jogador, o Zé Nando representou diversos clubes, entre os quais o Felgueiras, na longínqua temporada de 1995-96, onde foi treinado por Jorge Jesus. É verdade. Hoje técnico do Benfica e onde teve como colega de equipa Sérgio Conceição. Correto. O atual treinador do Futebol Clube Porto. São duas referências para si? São. Quer dizer, duas como treinadores são referências. São referências. A equipa de Felgueiras daquele ano do Jorge Jesus era muito, muito forte. O Jorge Jesus sempre trabalha com... Fizeram um excelente campeonato. Da primeira volta, não. Na primeira volta fizemos um excelente campeonato. Na segunda, eu nesse ano foi quando saí pela Académica. Eu não jogava, curiosamente eu jogava sempre com todos os treinadores e com o Jorge Jesus, e eu não jogava, mas eu também não jogava, mas tinha o Leal, que tinha vindo do Sporting, e também estava ali tapado por um excelente jogador. Que também fazia central, o Leal. Exatamente, fazia central do lado esquerdo e fazia de lateral esquerdo. A equipa era muito, muito forte. Estamos a falar de jogadores, eu estou a falar do Baroni, que estava no Porto, estou a falar do Sérgio Conceição, estou a falar do Clinto, do Lewis, estou a falar de jogadores, do Bosinovski, que lembra-se do Bosinovski, chegou no Sporting e no Beira-Mar. Exatamente. Estamos a falar, trinco. Exatamente, o número 6. Estamos a falar de jogadores de excelente qualidade. O Jorge Jesus, por acaso nisso, ele trabalha com... Pronto, sabe escolher, sabe aquilo que quer e sabe escolher. E depois, nessa época, nós arrancámos muito, muito, muito bem e depois cheguei a novembro e eu não tinha jogos, só ia ao banco e não jogava e depois pedi para... Eu estava habituado sempre a jogar todos os... Onde eu passei jogava sempre, não, eu vou sair. E então foi quando eu vim para a Académica de Coimbra. Mas lembro-me que, de facto, era uma referência, o Jorge Jesus é uma referência, já naquela altura ele trabalhava muito bem. Sentia-se que os métodos de trabalho já estavam um bocadinho mais à frente do que se fazia na altura e por aí é uma referência. O Sérgio Conceição é uma das minhas melhores referências pelo espírito, pela abnegação, pela entrega. Ele na altura tinha 20 anos ou 21 anos, mas estava ali como um senhor, uma personalidade já de um adulto, jogava sempre no seu limite, treinava sempre no limite e não me admira nada o que ele é agora como treinador e o que ele tem feito, não me admira nada porque eu conheci o Sérgio como jogador, conheci-o no curso de treinadores quando fomos fazer o UEFA Pro, eu também estive com ele e portanto o Sérgio para mim é uma referência de trabalho, é uma referência não só de como homem, como profissional, a seriedade e o profissionalismo que ele põe nas coisas, mas depois também aquela ambição de querer ganhar. E nós há pouco estávamos a falar, eu quero uma equipa competitiva, estamos a falar disto, estamos a falar deste rigor, desta disciplina, mas também dar criatividade aos jogadores, dar o grau de liberdade para eles poderem criar nos jogos. E por isso, você falou de duas referências, uma desportiva, mas não posso me alongar mais porque ele não me punha a jogar e, portanto, se não me punha a jogar não posso alongar mais. Do Sérgio é, de facto, uma das minhas boas referências porque, de facto, ele é um excelente profissional. E que outros treinadores o marcaram durante a sua carreira de jogador? Olha, eu costumo dizer que como jogador a gente aprende com todos. Com todos. Todos aprendem. Aprendemos porque há sempre qualquer coisa, por muito que não se goste, há sempre qualquer coisa que a gente aprende. Mas como jogador eu tive, por exemplo, o António Oliveira, que foi selecionador e jogou no Porto. Eu tive, por exemplo, que aprendi muito com ele, tive um Vítor Oliveira. Eu cheguei a subir na Académica com
com o Mister Vítor Oliveira, o Mister das Subidas, não é o treinador das subidas, que também tive um Calisto que aprendi, tive um Zé Romão, tive muitos jogadores, mas como treinador, já na minha formação como treinador, eu tive um André Vilas-Boas, que eu aprendi muito. O André Vilas-Boas tinha saído da equipa do José Mourinho, quando nos momentos mais altos do José Mourinho, que ganha no Porto, ganha no Inter de Milão, tinha ganho no Chelsea. O André Vilas-Boas tinha saído de ser campeão europeu pelo Inter de Milão e foi para a Académica. Isto aqui eu era o treinador interino, estava a iniciar a minha carreira como treinador e apanhei o André Vilas-Boas. Foi uma aprendizagem muito gratificante. Apanhei também o Domingos Paciência, nos bons anos do Domingos, que sai para Braga. E estamos a falar de um Domingos Paciência que tinha estado no Porto, olha, na altura que estava o Luís Castro como coordenador, que estava o Ilídio Val também como coordenador ou como treinador da equipa B. E, portanto, o Domingos foi beber toda essa sabedoria dessa escola do Futebol Clube Porto. E estou a falar também do professor Manuel Machado, que também apanhei o professor Manuel Machado nos tempos áureos de Manuel Machado, que teve Liga Europas pelo Nacional, pelo Guimarães, e, portanto, como treinador, na minha carreira inicial como treinador, apanhei excelentes profissionais, e se calhar continuei a minha carreira profissional e se calhar quis ser treinador principal porque apanhei estes treinadores, sobretudo estes 3 treinadores, e que me deram alguma bagagem para eu continuar no futebol e que me deram algum know-how para eu ter algumas competências para iniciar a minha carreira como profissional. Mas, sobretudo, como treinador, tive estas referências e como jogador, como lhe disse, já tive algumas boas referências. E depois também foi adjunto e, enquanto adjunto, também se aprende com o líder das equipas técnicas. Aprende-se, exatamente. Nós temos que começar, é como um estagiário em qualquer profissão, vai estagiar e vê no seu técnico principal o seu mentor, o seu modelo. Isto é uma aprendizagem por modelação, então a gente vai aprendendo. E, de facto, no meu primeiro ano como treinador, eu apanho o Manuel Machado, no segundo apanho o Domingos Paciência e no terceiro apanho o André Vilas-Boas. E, claro, a gente a ver os modelos, coisas que se faziam, que se faz, ainda estamos a falar que se faz no melhor da Europa. Estamos a falar, Porto foi campeão europeu, depois Chelsea campeão em Inglaterra e depois vai para o Inter de Milão e também é campeão europeu. E, portanto, estamos a falar de o que se fazia de melhor. Eu fui e depois vieram aplicar isto num clube da primeira divisão. Estamos a falar de uma académica que jogava na primeira divisão e jogava, por exemplo, o Domingos arrancou nós arrancámos um sétimo lugar, sétimo na primeira divisão. Quer dizer, isto quer dizer que isto dá alguma bagagem a quem está a trabalhar ali ao lado de pessoas que vêm com esta carteira de competências para os clubes. E eu aproveitei isso, obviamente. Este é o melhor momento dos treinadores portugueses? É o momento onde há mais visibilidade, mas e se quiser, eu posso dizer que é o melhor momento, obviamente, mas nós não podemos esquecer que o Mourinho aí foi pioneiro, que abriu de facto, com o êxito do Mourinho começou a procura pelos treinadores portugueses e, claro, e depois começaram a ter sucesso e agora, claro, há um boom. Mas eu recordo-me que eu estava no Qatar e só se falava ou do José Mourinho ou do Cristiano Ronaldo. E, portanto, o Mourinho era a referência. E hoje em dia já muitos mais, já se fala, se eu for lá já falo no José de Ferreira, porque esteve lá no Alçade, já se fala no André Vilas-Boas, já se sabe, já no Paulo Fonseca que esteve na Roma, já se fala no Jaime Paja que esteve na China, já no Vítor Pereira, já se fala, e muitos mais, já se fala em muitos treinadores. Se formos por aí, é o melhor momento, mas eu penso que ele já começou há uns anos atrás. E quais são as ambições do Zé Nando enquanto treinador de futebol? É sempre chegar o mais longe possível. É como
Eu comecei muito cedo como treinador de futebol. Na minha altura, por exemplo, eu na minha altura era impensável um clube apostar num treinador com 30 anos, e hoje aposta-se. Eu deixei a minha carreira como futebolista com 34 anos e comecei logo, iniciei imediatamente a minha carreira como treinador na formação. Fiz 2 anos na formação, sub-15 e sub-19, mas na minha altura era impensável um treinador apostar num treinador com 34, 35, 37. Aliás, o primeiro treinador mais novo a aparecer foi o José Mourinho com 39 ou 38 anos, e apareceu mais tarde. Portanto, eu costumo dizer que fui dos primeiros a ser treinador depois da minha carreira futebolista, e continuei, mas a ambição está lá. Isso para lhe dizer que não é por ter muitos anos de treinador de futebol, não é pela idade, eu vou continuar à procura sempre do melhor. E o melhor é sempre a acrescentar, é sempre a somar e ter sucesso, para chegar o mais longe possível. Se daqui a 9 meses estivermos aqui a fazer o balanço do apuramento do Recreio de Águeda para a Liga 3, sentir-se-á um treinador satisfeito? Muito satisfeito, porque cumprimos os nossos objetivos. Porque os nossos objetivos como eu disse, é fazer uma equipa competitiva para andar nos lugares cimeiros. E os lugares cimeiros é entrar naquele lote que dá acesso à terceira liga, ao novo formato. E, portanto, se conseguir isso, claro que estou muito satisfeito, porque conseguimos os objetivos, o Águeda consegue os seus objetivos e nós estamos todos satisfeitos. Agora, sabemos que deste lote de 12 vamos querer andar na frente. Agora, se vamos logo entrar naqueles primeiros, não sabemos. Agora, queremos chegar nesses primeiros para poder discutir os play-offs com muita confiança para atacar a terceira liga. Zé Nando, num abrir e fechar de olhos, passaram 42 minutos sobre o início da nossa conversa, chegámos ao final. Muito obrigado por ter vindo e muito boa sorte para a temporada futebolística que agora começou. Obrigado, Will. A grande entrevista volta em outubro, no dia 7. Por hoje é tudo, boa noite e boa semana.